Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelaches.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como tema Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Nós vamos aprender as lições maravilhosas acerca da entrada do tabernáculo. Fique conosco até o final, muito edificante esta lição. Eu aprendo com esta lição a grande misericórdia do Senhor Deus, mostrando por meio dos símbolos a sua grande graça oferecida à humanidade, os seus muitos benefícios oferecidos à humanidade por meio da pessoa de Jesus Cristo, que é o símbolo maior do tabernáculo, ou os símbolos maiores do tabernáculo indicavam a pessoa do Senhor Jesus. Tudo isso benefícios para a humanidade, revelando a graça e a misericórdia do Senhor Deus. A primeira parte da lição nos diz assim: o pátio entre as tribos de Israel. Só para nós entendermos aqui a localização, a questão do pátio e a posição geográfica. Tudo isso no sentido espiritual para mostrar o quanto Deus deseja que tudo esteja em torno dele. Primeiro tópico, as montagens provisórias no tabernáculo. Subsídio teológico. Inicialmente o tabernáculo foi erguido no deserto do Sinai. Mas depois que o povo entrou na terra prometida, o tabernáculo foi armado em Gilgal, conforme Josué 4,19, também 5,10, 9,6, e também em Siló, e por fim em Jerusalém, pelo rei Davi, segundo Samuel 6,17. As várias vezes que o tabernáculo foi montado e desmontado, ensina que somos peregrinos nessa terra, conforme Hebreus 11 e 13. Então, as várias vezes que o tabernáculo teve uma locomoção, 40 vezes se locomoveu no deserto. Foi 40 anos, uma vez por ano. E depois, lá em Gilgal, quando eles entraram na Terra Prometida, e também em Siló. E por fim, em Jerusalém, Davi arma a tenda da congregação de Jerusalém e depois constrói o templo. Mas todas as vezes que o tabernáculo é desmontado e montado, isso dá a ideia de uma não fixação ou uma peregrinação, mostrando que o nosso paradeiro final não é essa terra. A estabilidade de vida que nós temos não é nessa terra. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. E lá o escritor aos Hebreus 11 e 13 mostra que os pais, eles esperavam a promessa da cidade celestial que está em Deus. Ok? Então, o segundo tópico da lição diz a posição do pátio do tabernáculo. Subsídio teológico. Sabemos que da parte de Deus vem o sol da justiça, conforme Malaquias 4 e 2. Por isso o tabernáculo tinha que ficar em frente para o sol. Só para você entender por que o tabernáculo tinha que ficar de frente para o sol. O povo deveria entender que, além de Deus ser o centro de suas vidas, eles deveriam diariamente esperar o sol da sua justiça. Também a Bíblia fala de frente para o Oriente. Por quê? Do Oriente nascia o sol, trazendo a esperança de um novo dia. Isso ensina que, assim como o dia espera pelo sol, o povo de Deus deve esperar por ele diariamente. Aleluia! Então Deus falou, deixa a porta de frente para o Oriente, de frente para o sol. Assim como todos esperavam o sol e também o dia espera pelo sol, eles tinham aquela ansiedade de que amanhecesse para poder viver o seu dia a dia, e também o sol é fundamental para a existência da humanidade, eles deveriam esperar em Deus toda a condição de vida. Então, por isso que Deus já queria transmitir a ideia para eles. Assim como vocês, ou o dia, esperam o sol, vocês esperem diariamente em mim e minha justiça. Então, tem várias raízes de ensino do porquê ficar de frente para o sol e também da banda do Oriente. Vamos lá, o terceiro tópico nos diz assim, aqui tem um slide só para você ver, aqui bem certinho, as três tribos que ficavam na frente da porta, Zebulon, Judá e Issacar, na ponta está escrito Oriente. Então, de frente para o sol, que o sol vem do Oriente, tá? A terra do sol nascente, por isso que o Japão lá eles falam que é a terra do sol nascente, está no Oriente. Então, só para você ver aqui que a frente do tabernáculo ficava para o Oriente.
Vamos à frente. Terceiro tópico, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Subsídio teológico. A Bíblia é clara em dizer que a nuvem da glória do Senhor estava sobre o tabernáculo. Lá em Números 9, 15 ao 23, você percebe que a glória de Deus, por meio da nuvem, repousava sobre o tabernáculo e fazia eles entender que Deus estava presente ali. Isso mostra que Deus habitava no meio das tribos e estas deveriam saber que a vida, a força e a direção vinham inteiramente de Deus. Por isso, todas as tribos e seus exércitos rodeavam o tabernáculo. Aleluia! Então, por que eles ficavam todos ao redor do tabernáculo? Porque tudo provinha de Deus que estava no centro do tabernáculo. Então, eles rodeavam e Deus queria que eles ficassem realmente rodeando o tabernáculo. Aqui você percebe no próximo slide um exemplo, né, das tribos ao redor do tabernáculo, juntamente com todas as suas tendas, porque eles esperavam inteiramente a vida, a direção e tudo, a força, tudo estava centralizado em Deus, simbolizado pelo tabernáculo. Segunda parte, a construção da cerca do pátio. Primeiro tópico, o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Subsídio teológico. Temos aí a primeira cortina que dava entrada para o átrio. Essa cortina ficava apoiada sobre 4 colunas, o mesmo número que havia na cortina do Santo dos Santos. Portanto, temos a primeira coluna, ou a primeira cortina, sobre 4 colunas, que está lá em Êxodo 27:12. Em todo o tabernáculo tinha 3 cortinas. Daí temos a segunda cortina, que era sobre 5 colunas, Êxodo 26:36. Essa segunda cortina dava acesso ao lugar santo. E a terceira cortina, sobre 4 colunas, lá em Êxodo 26:32, que dava entrada ao Santo dos Santos. A cerca de linho fino branco era uma exposição maravilhosa da justiça de Deus, conforme Apocalipse 19:8. É bom salientar que todo o povo tinha acesso para levar os sacrifícios aos sacerdotes depois da primeira cortina. Então, ali no átrio, o povo podia trazer seus sacrifícios e entrar ali. Mas depois da segunda e da terceira cortina, o povo ainda não tinha acesso. Hoje, pela fé, todos os que aceitam a Cristo podem ter acesso a Deus ou ao Santo dos Santos, pois o véu já foi rasgado, conforme Mateus 27:51. Então, a construção da cerca do pátio. Tinha a primeira cortina, que dava entrada, dava acesso ao átrio, ao pátio. Aí a segunda cortina, acesso ao lugar santo, e a terceira cortina, que era o véu, era chamado véu, não era chamado de cortina, era chamado de véu, né, que dava acesso ao Santo dos Santos. Então a primeira cortina ali, todo o povo tinha acesso, trazia os seus sacrifícios, entrava ali, o sacerdote fazia o trabalho de purificação e sacrifício a Deus. Agora, as demais cortinas, só os sacerdotes tinham acesso, e a última cortina, a terceira, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha a liberdade para passar por aquela cortina. Mas tudo isso aqui, a primeira cortina, mostra que todo ser humano, o fato de todo o povo ter acesso à primeira cortina, indica que todo ser humano tem acesso à salvação em Cristo. Porque essa primeira cortina, que é a entrada, a porta, fala de Cristo. Ele é a porta, ele é o acesso para a vida eterna. Então todo ser humano tem acesso à salvação por meio de Jesus. Segundo tópico, colunas, cortinas e varais do pátio, conforme Êxodo 27:10-12. Subsídio teológico. As colunas representavam a firmeza. As cortinas costuradas e os varais transpassados representam a união e comunhão por meio de Cristo em Deus. Então nós temos aqui 4 colunas. No mundo antigo, coluna sempre representou firmeza. E essas colunas, elas tinham as cortinas costuradas e varais que transpassavam. Tudo para dar a ideia de uma grande unidade. Isso fala de comunhão e união por meio de Cristo com Deus. Era Deus mostrando: eu sou misericordioso e desejo que todos vocês tenham acesso a mim e sejam unidos a mim. Essa era a ideia, sempre transmitindo a misericórdia de Deus e os seus benefícios sendo oferecido para a humanidade. Aleluia! Tópico 3. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. Essa lição ela é bem explicativa.
cada item, eu estou aqui explicando cada tópico para você entender cada tópico e no domingo, daí com mais tempo, ensinar os irmãos e aprender muito mais. Isso aqui é uma pré-aula. Tópico 3, subsídio teológico. No lado de dentro do pátio, o povo era recebido pelos sacerdotes. Como o linho representava a santidade de Deus, somente os sacerdotes purificados podiam estar permanentemente dentro do átrio do Senhor. O povo precisava respeitar a santidade de Deus, representada pelo linho branco, e a autoridade dos sacerdotes que trabalhavam no átrio do Senhor. Então, conforme 1 Pedro 1, 15 e 16, o linho representava a santidade e justiça. Somente os sacerdotes podiam permanentemente ficar do lado de dentro. Então, as pessoas que vinham trazer sacrifício entravam ali, faziam o ritual e saíam. Os sacerdotes não. Eles tinham autoridade para ficar ali. Por quê? Porque ali dentro representava a total santidade de Deus. Representava mesmo. E a cada nível a santidade ia aumentando. Por isso que lá no Santo dos Santos, só uma vez por ano o sacerdote, o sumo, entrava lá. Mas já no átrio era um lugar santo. As pessoas tinham que respeitar porque era de linho puro, linho branco. E isso representava a justiça e a santidade de Deus. Então o povo tinha que respeitar o interior do átrio, porque Deus é santo, e também a autoridade dos sacerdotes, pois só eles poderiam ficar permanentemente trabalhando nesse local. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 fala do quanto Deus é santo e exige de nós esta santidade. Terceira parte, a porta do pátio. Primeiro tópico, a porta do pátio, uma tipificação do único caminho, conforme Êxodo 27, 16. Subsídio teológico. Havia apenas uma entrada no tabernáculo, e isso indica que só existe um caminho pelo qual o homem pode se aproximar a Deus. Isso apontava para Cristo, onde o próprio Jesus afirmou que ele é a porta, está lá em João 10 e 9, e também ele é o caminho, está lá em João 14 e 16. Notem que só tinha uma porta em toda a extensão do tabernáculo, só tinha um acesso para se aproximar então dos utensílios e também do véu, santo lugar e o santo dos santos, onde estava lá a Arca da Aliança com as tábuas, o maná e a vara de Arão que floresceu. E também os querubins, onde a glória de Deus aparecia ali. Só tinha uma porta de acesso. Isso era Deus mostrando que para chegar a ele só tem um caminho. E aí tudo isso vai ficar bem claro agora, na época da graça, na pessoa de Jesus, quando ele diz, eu sou a porta. E também ele diz, eu sou o caminho. Então não existe como chegar a Deus sem passar por Jesus. Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E na verdade eu vejo em tudo isso, irmãos, a grande misericórdia de Deus, pois a humanidade não queria Deus. E Deus oferece a sua misericórdia e oferece uma porta de entrada, um caminho de acesso. Tudo isso na pessoa do seu Filho. Na verdade, irmãos, toda a simbologia do tabernáculo, tudo aquilo que significa, revela a grande e infinita misericórdia de Deus para conosco, oferecendo o seu Filho, Jesus Cristo, que nos deu a salvação. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Então tudo isso aqui expressa a grande misericórdia de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Segundo tópico, as 4 colunas e as suas bases, uma tipificação do Evangelho. Subsídio teológico, as 4 colunas representavam completa firmeza. Tudo que pertence ao reino de Deus tem completa firmeza, conforme Salmo 18:2, que Deus é uma rocha bem firme, é a nossa firmeza. No sentido espiritual, as 4 colunas apontavam para os 4 evangelhos. É por meio do evangelho que as pessoas têm acesso à porta, que é Cristo. Por isso que Jesus fala em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro contato que as pessoas têm com Cristo é por meio do evangelho. Então aquela porta, ela tinha 4 colunas de fixação das cortinas que davam acesso a esta porta, na entrada. E essas 4 colunas representam, apontavam para os 4 evangelhos, pois o primeiro contato que o pecador tem com Cristo é por meio do seu evangelho. O primeiro contato que as pessoas tinham com o tabernáculo era com as 4 colunas. Isso é muito maravilhoso. Tudo Deus mostrando a sua bondade e misericórdia. Terceiro tópico,
As cores da cortina da entrada, diversos tipos, conforme Êxodo 27:16. Subsídio teológico. As cores da cortina indicam diferentes aspectos da vida de Cristo. Por Cristo, temos acesso a 4 coisas. Primeiro, ao céu, simbolizado pela cor azul. Segundo, ao seu reino, simbolizado pela cor púrpura. Terceiro, a redenção eterna pelo sangue, simbolizado pelo carmesim. E quarto, a sua justiça e perdão, simbolizado pelo branco, que representa a justiça, e a gente só alcançou ela por causa do perdão da humanidade por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Então, quem passa por essa cortina, que é Cristo, recebe todos esses benefícios da parte de Deus. Entrada no céu, pertencer ao seu reino, a redenção eterna por meio da lavagem do sangue e também a justiça e o perdão, que está expresso ali por meio da cor branca, né? Conforme João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos esses benefícios só é permitido alguém receber se aproximar ou entrar pela porta que é Cristo Jesus. Aleluia! E a nossa conclusão, irmãos, a lição ela não é tão extensa, e eu aqui simplesmente, esse é o nosso papel, a nossa missão, ajudar os irmãos a entender cada tópico. E aí você baixando os slides, você vai ter uma compreensão exata de cada tópico. E aí na aula, domingo, você vai poder compartilhar com os irmãos ali num período maior, 1h20 de estudo bíblico ali, e vai trazer uma grande edificação. Aí os irmãos podem trazer mais raízes de ensino, aí o Espírito Santo vai usar a capacidade de cada um, o discernimento e a sensibilidade espiritual de cada um, para trazer mais raízes de ensino partindo desses tópicos aqui bem explanados por meio de cada slide. A nossa conclusão diz assim: nesta lição estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo, que ficava bem no meio de todas as tribos. Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo, com utensílios e detalhes que expressam a maravilhosa misericórdia de Deus. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele é o único caminho para levar ao Pai. Então, irmãos, aqui, quando você começa a estudar acerca da entrada do tabernáculo, você percebe a grande misericórdia de Deus oferecendo para a humanidade o seu Filho, oferecendo um caminho, oferecendo segurança, oferecendo o céu, oferecendo justiça, oferecendo perdão, oferecendo justificação, oferecendo firmeza, oferecendo acesso à eternidade, oferecendo a união e a comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo isso, misericórdia de Deus sendo oferecida para a humanidade. Tudo representado nos símbolos do tabernáculo. Aleluia! E eu convido você, domingo, a estar na igreja para conversar e comentar com os irmãos toda essa maravilha que Deus oferece para a humanidade, essa misericórdia, essa graça, por meio dessa simbologia. Todos esses benefícios Deus oferecendo na pessoa de Cristo Jesus. Bem-aventurado aquele que entra por essa porta e dela não sai mais. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.